CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Guilherme Pierangeli. Seja bem-vindo ao CBN Campinas desta quinta-feira, 20 de junho de 2024. Esse dia que é marcado pela mudança da estação do outono para o inverno. Vai chegar o inverno um pouquinho mais à tarde, mas a gente já tem percebido, principalmente no início da manhã e no finalzinho de tarde, início de noite, a mudança na temperatura. Tempo mais friozinho, e aí costuma tirar a coragem de quem precisa praticar uma atividade física, né? Principalmente nesse período que a academia e a rua se tornam bem menos atrativas do que aquela cama quentinha, não é verdade? Mas exercitar durante o inverno também é importante para a saúde. E é sobre isso que a gente vai conversar com o médico do esporte, o Marcos Costa, que está em contato com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, Marcos. Bom dia, ouvintes, bom dia, apresentadores, como é que vai? Tudo bem também, Marcos. A gente fica mais desencorajado mesmo, né, durante o frio. Eu reclamei aqui um pouco antes, né, falando que eu sinto muita dor no corpo, parece que a musculatura fica mais tensa, mesmo com agasalho, com proteção. Tem gente que está acostumado, né, a fazer muita atividade física, e aí faça chuva, faça sol, frio, calor, tá lá, principalmente aqueles que correm, né, que têm essa energia. Mas quais são os cuidados, né, seja para quem é sedentário e de repente quer se movimentar ou precisa se movimentar, quanto aqueles que já estão aí mais na ativa? Bom dia. Bom, a questão da atividade, ela é uma questão de disciplina e de frequência, né? Então, o frio, obviamente, a gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso, não só para atividade física, né? Para outras atividades também, né? A gente quer mais casa e cama, a gente não tem aquela disposição para sair para jantar, se divertir. A atividade física não é diferente. Agora, existem alguns cuidados com o frio que a gente precisa ter em mente. Primeiro, que a gente fica mais exposto a lesões musculares, porque a musculatura, como você bem disse, ela já fica um pouquinho mais pré-tensionada, ela fica um pouquinho mais tensa. Então a gente está mais exposto às contraturas, às distensões e até às rupturas musculares, tá? E aí, tendo uma lesão, dependendo do grau, vai acabar te afastando por algumas semanas daquela atividade. Uhum. Agora, o mais importante é o problema cardiovascular. A gente sabe que não só a musculatura, mas os vasos ficam mais contraídos com a temperatura mais baixa. Então, não só durante a atividade física, mas o número de infarto, o número de AVC aumenta bastante no inverno, tá? Então, é preciso ter cuidado e estar com um check-up cardiológico em dia para fazer as atividades no inverno, porque a gente fica mais susceptível, o vaso estando mais apertado, tem um fluxo sanguíneo menor. Se ali você já tem um vaso doente ou tem placa de aterosclerose, acaba ficando mais exposto a esse risco, né? Acho que esse é o principal cuidado que a gente tem que ter no frio. E, doutor, tem algum horário melhor para praticar exercícios durante o inverno? Porque, por exemplo, tem gente que pratica corrida mais à noite. À noite é um clima mais frio, né? Embora seja menos seco. À tarde é mais calor, só que é mais seco também, né? Então, existe algum horário melhor, por exemplo, para praticar corrida? Eu não acredito, é questão de hábito. A gente sabe que o clima seco é muito ruim para atividade física. A umidade, ela está relacionada com a nossa troca gasosa pelo pulmão. Então, nosso pulmão funciona pior com as trocas gasosas no clima mais seco. Então, eu particularmente acho mais interessante a gente trabalhar a corrida com um clima um pouco mais úmido, mesmo sendo mais frio, do que com um clima mais seco. Inclusive, climas extremamente secos, a gente acaba vendo suspensão de atividade física, né? Jogos, competições, às vezes são suspensas quando o clima é extremamente seco. Agora, também com baixa temperatura, tem mais consumo de alimentos calóricos, né, que favorece até o ganho de peso. Quais as orientações com a alimentação também nesse período? O nosso corpo ele é muito sábio, né? Ele busca alimentos mais calóricos porque a nossa capacidade de regular a temperatura também gasta caloria. Então a gente acaba consumindo mais calorias,
mesmo no estado basal, quer dizer, em repouso, para poder manter essa temperatura. Então, essa busca por alimentos mais calóricos faz parte de um instinto de sobrevivência mesmo. A gente tem que tomar cuidado porque toda vez que o gasto calórico é menor que a ingesta, isso vai se acumular em forma de gordura. Não tem segredo, não tem regra, não tem mágica. Se tem mais entrada de caloria do que saída, o corpo vai armazenar como gordura. Tem que aumentar a atividade física nessa situação? Não, porque na verdade o que acontece? Se você já tem um metabolismo bem equilibrado, se você tem o que a gente chama de flexibilidade metabólica, quer dizer, um paciente, um indivíduo bem treinado, ele se adapta a essas situações. Você busca mais caloria na ingesta de alimentos porque você gasta mais para manter o corpo aquecido na época de frio. Então acaba tendo equilíbrio. O que acontece é que muita gente perde a mão. E aí acaba cedendo no ganho de calorias, né? Mas existe uma busca por um pouquinho mais de calorias e é natural, tá? Não pode exceder. E essa questão do frio também pode favorecer, por exemplo, lesões? Tem algum impacto na musculatura? Existe alguma diferença entre fazer exercício no frio e no calor em relação a isso? Tem sim, o número de lesões musculares principalmente aumenta bastante. A musculatura fica pré-tensionada e ao você solicitar ela em situações extremas, como um arranque, uma mudança brusca de direção, ou às vezes um tropeço, um trupicão que você tenha na rua e precise de uma ação muscular muito rápida, você fica mais susceptível a lesões. Com essas orientações, comece bem o seu inverno, ouvinte, e agradeço o Marcos Costa, que é médico do esporte também, trazendo essas informações, compartilhando um pouquinho mais desse conhecimento com os nossos ouvintes. Obrigada, Marcos. Muito obrigado, um bom dia a todos. 10h27. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B.